Senhor, assim como nós cantamos, que o Senhor receba esta canção em forma de oração. Deus, nós não somos nada sem o Senhor. Nós dependemos totalmente de Ti. O Senhor é o ar que nós respiramos. O Senhor é o pão que alimenta o nosso corpo, o nosso espírito. Deus, nós estamos nas Tuas mãos, dependemos totalmente do Senhor. Por isso, Senhor, a Ti nós entregamos o nosso louvor, nós entregamos a nossa adoração. E agora eu te peço, ó Espírito Santo, quando vamos ouvir a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar a nossa mente, levando a nossa mente cativa a Jesus Cristo de Nazaré, quebrando em nós todo sofisma que se levanta na mente contra a palavra do Senhor. Nós repreendemos toda seta maligna de incredulidade. Nós repreendemos tudo que não é da parte do Senhor. E nós declaramos agora que a unção do Senhor vem sobre nós para a pregação da Tua palavra. E que esta palavra faça diferença, traga transformação no nosso ser, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu te louvo, Senhor, porque eu sinto a presença do Teu Espírito Santo. Por isso agora, Senhor, eu te peço, vai tocando as pessoas, Senhor. Toca na mente, toca no corpo, toca, Senhor, no coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu peço que nessa hora Tu glorifiques o Pai e manifesta a Tua glória aqui neste lugar. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Hoje a ministração da palavra será com o nosso seminarista Ulisses. Assentado mesmo, erga sua mão para cá, vamos orar e abençoar o nosso irmão. Deus amado e Deus bendito, nessa hora eu te peço a unção do Teu Espírito Santo sobre a mente, sobre o coração. Toca nos seus lábios, ó Deus, dá a eles sabedoria, ousadia, intrepidez, para que ele seja mesmo um meio da Tua graça, que seja mesmo um meio da Tua palavra revelada aos nossos corações, assim como o Senhor já trouxe a revelação no coração do Teu Filho. Deus, em nome de Jesus, prepara o nosso coração para receber a Tua palavra, e que assim seja para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Edmilson. Glória a Deus, né? Que a honra seja sempre ao nosso Deus. Que bom estar aqui com vocês. Estou assustado porque a igreja está mais cheia hoje. Glória a Deus por isso. Mas mesmo assentado, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá na segunda carta de Paulo, o apóstolo Paulo, aos Coríntios. Lá no capítulo 2, nós vamos ler os versos de 14 a 17. 2 Coríntios 2, 14 a 17. Se todos acharam, vamos ler. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma da vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Eu não sei se você tem o mesmo sentimento que eu, mas o olfato, o cheiro, é algo que nos marca muito, né?
Eu costumo falar que cheiro de primeira namorada, cheiro de bebê em casa. Quando eu passo em frente a Americanas ali no centro de Londrina, aquele cheiro de pão assado, Bauru, aquilo me marca de um jeito tão grande que me leva lá quando eu era criança e vinha para Londrina com meu pai fazer compras, né? Então é um cheiro que realmente não sai da cabeça. Eu devia ter uns 5, 6 anos e esse cheiro, se eu passar na frente da Americana, eu lembro desse tempo maravilhoso. Assim, é um dos nossos sensos, né? A gente tem o tato, tem o paladar e tem o olfato, o ouvir e o ver. Mas o olfato é algo que marca muito nas nossas vidas. Então, eu trabalho ali na Companhia Cacique e quem passa em frente ali sempre fala: senti um cheirinho de café. Eu falei, Londrina tem essa presença marcante do cheiro de café, né? Então, o cheiro é algo que marca muito nas nossas vidas. E também alguns cheiros que não são muito agradáveis, né? Meu pai é dono de uma oficina. E eu, quando criança, eu lavei muita peça de caminhão, de trator, e usava-se o querosene. Tem um irmão ali que tem uma oficina, né? Então é um cheiro que não é muito agradável para mim. A Meire costuma passar o querosene lá no taco de casa, e é algo que eu chego em casa, nossa, que cheiro esquisito nisso, né? Não me agrada muito o cheiro de querosene. Então, amados, o cheiro, aonde quer que a gente vá, ele é algo que marca as nossas vidas e as vidas das pessoas que talvez estejam com a gente, entendeu? Então, onde você estiver, se você sentir um cheiro que traz uma boa lembrança para você, na hora vai cair a sua ficha. Isso aqui me lembra alguma coisa, que fica gravado, né? Então, o apóstolo Paulo, nesse texto, na segunda carta à igreja de Corinto, ele usa uma expressão de fragrância, de perfume. E o que ele quer dizer com isso, né? Quando ele faz essa menção, o que isso pode ter a ver conosco? Se a gente parar um pouquinho para olhar para a igreja de Corinto, é uma igreja muito complicada, é uma igreja que Paulo teve vários embates com o pessoal de Corinto. Era uma igreja que era uma cidade portuária. Então imagina, uma cidade igual Santos hoje, tendo um navio de tudo quanto é lado, vendo gente de tudo quanto é lado. É uma igreja que passava muita gente de diferentes localidades e de diferentes culturas. Era um povo que tinha, principalmente o povo dali, a cultura grego-romana, né? E a gente sabe, né, que o grego, ele tem Deus para isso, Deus para aquilo outro, templo para isso, templo para aquilo outro. Então era uma loucura aquilo ali, era uma salada de deuses ali na cidade de Corinto. E tinha também algo que era muito comum, né, que é hoje muito comum nas cidades portuárias, que é a prostituição. Então a cidade de Corinto era marcada por várias situações. E nessa cidade tinha uma igreja fundada ali em Corinto. Então, nesse contexto, Paulo teve que tratar alguns assuntos difíceis para a igreja de Corinto, como, né, a questão de uma disciplina que ele teve que dar para um pessoal lá, que era o caso de incesto, né? Incesto nada mais é do que o sexo entre familiares. E nesse contexto, Paulo teve que disciplinar esse pessoal. Em primeiro momento, a igreja entendeu legal isso aí e falou: não, tá certo, Paulo, nós vamos disciplinar esse rapaz aí e vai ficar certo. E em um segundo momento, o pessoal duvidava da questão da autoridade de Paulo como apóstolo. Imagina a gente chegar, olhar para o pastor e falar: não, o pastor não tem autoridade nessa igreja. É mais ou menos o que Corinto fez com o apóstolo Paulo na ocasião. Duvidou da sua autoridade de apóstolo. Então Paulo, neste contexto, vem de uma forma muito amável mostrar a sua caminhada apostólica, mostrando as marcas de Cristo, que não só nele estava presente, mas que era para estar em toda a comunidade que ele era pastor. No verso 14, a gente vê que Paulo reconhece que é a graça de Deus em Cristo que esteve sempre com ele e que o conduz em triunfo por meio dele e de seus colegas, que há manifestado em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. Então, o que Paulo quer dizer com esse negócio aqui de conduz em triunfo, né? A graça é Deus que está dando para ele, mas ele se conduz em triunfo. Então, quando Paulo diz nos conduz em triunfo, veja bem, esse homem conhecia muito bem de história, né? Naquela época, triunfo nada mais era do que uma parada militar.
Quando a gente tem 7 de setembro aqui, a gente vê o pessoal, né? O irmão aqui que é da área militar, os carros militares, os batalhões ali marchando. Então, na época de Paulo, o triunfo nada mais era quando um grande general conquistava uma região grande e trazia cativo muitos prisioneiros. E junto com os prisioneiros vinha muita espojo de guerra. Então ele trazia ouro, trazia prata, trazia tudo que eles podiam coletar lá, eles vinham. E aí o imperador em Roma fazia essa parada triunfal. Então Paulo estava fazendo uma menção a isso aí. Só que na verdade a marcha triunfal de Paulo tem a ver com a marcha do tempo dele andando com Jesus Cristo, mostrando ao povo, né, que ele está marchando numa marcha para a glória do Senhor, né? Marchando, pensando, né? A pastora leu Apocalipse aqui, pensando lá naquela Jerusalém do futuro. Então Paulo, quando ele fala dessa marcha triunfal, lembrando, né, dessa marcha que o Império fazia, o Império Romano fazia em homenagem aos generais, havia algo muito interessante. O general ia na frente, marchando com o seu exército. Atrás vinha os que foram cativos, que estavam presos, né? Os escravos aí de guerra. E nessa marcha, o povo que estava vendo, era uma parada, né? Algo que todo mundo queria assistir. O pessoal ficava com aqueles incensos, né? Queimando folhas, deixando aquele aroma suave, aquele aroma de adocicado no ar. Então, para o general, era um cheiro gostoso, né? Para as pessoas que estavam ali, é um cheiro gostoso. Agora, para aquelas pessoas que estavam indo, né, que foram capturadas da guerra, era um cheiro de morte, porque lá no final dessa parada triunfal, essas pessoas iam ser mortas. Então aqui a gente vê 2 cheiros, né? Dois aromas, um aroma de vida para a vida e um aroma de morte para a morte. Então Paulo faz essa menção nessa carta dele, lembrando disso, que ele está marchando com Cristo, ele não está marchando sozinho, não. A marcha dele não é igual a marcha do romano, mas é a marcha de Cristo. Ele é um soldado de Cristo, ele é um general de Cristo, ele está nessa marcha, ele está olhando para a vida, né? O cheiro de vida. Então, quando o apóstolo Paulo vê isso, né, e explica isso, ele está dizendo lá para o pessoal de Corinto que está duvidando dele. Será que realmente Paulo é um apóstolo? Ele é um apóstolo, ele tem essa convicção no coração dele. Então, irmãos, aqui nós temos alguns textos, né, que fala sobre a questão do aroma associado, né, ao cheiro que Paulo traz lá naquela marcha. Então, no nosso texto, no versículo 14 e no versículo 16, a tradução aqui do texto grego, ele traz para a palavra perfume, mas ele traz também como uma questão de um odor ou uma substância, um cheiro agradável ou não, um cheiro de perfume ou de odor. Então no verso 14 e no verso 16 ele trata de cheiro e odor. Agora no verso 15 ele fala do perfume suave de Cristo, ou do aroma suave de Cristo. Então nós temos dois contextos de cheiro aqui, como eu falei lá no começo, né? Tem cheiro bom que a gente associa, tem cheiro ruim que a gente associa. E alguns textos na Bíblia, né, eles falam sobre essa questão do olfato, ou o ato de perceber o perfume, o cheiro, o aroma agradável, um aroma suave, o bálsamo, como característica boa, ou por característica, e também como por característica ruim. No livro de Levítico 13:3, a palavra de Deus diz que há uma oferta queimada ao Senhor por um aroma agradável. Então aqui tem o odor sendo comentado, ou o cheiro. Cânticos 4:10, a fragrância do teu perfume supera caras especiarias. Aqui é Salomão fazendo uma declaração para a amada dele. Perfume de mulher, né? Lembra, caras especiarias. Provérbios 27:9, o perfume e o incenso promovem a alegria no coração. Como lá na parada, para alguns era um cheiro de alegria, um cheiro que transformava em alegria aquele momento. Para outros era ruim. Mas aqui em Provérbios diz que o incenso promove alegria no coração. Uma característica ruim que a Bíblia traz, né, para o aroma ou para o odor, por exemplo, lá em Joel 2:20, a sua própria podridão subirá e o teu mau cheiro se espalhará. Então Joel é um profeta que falava ao povo de Israel. E por causa do pecado de Israel, ele lembrava muito da questão da podridão, do cheiro ruim.
Então o perfume, a fragrância, o cheiro é algo que tem a ver com o sentido do olfato e é algo que nos marca. Aqui Paulo está falando da fragrância e do perfume de Cristo. E o que é esse perfume de Cristo? Bom, em primeiro lugar, a fragrância ou perfume de Cristo é algo que agrada a Deus. Então, se você exala o perfume de Cristo, as suas atitudes agradam a Deus. Aqui em Efésios 5:2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Cristo se fez maldito por nós, Cristo se fez justo por nós, Cristo levou na cruz todos os nossos pecados, e o seu sacrifício é uma oferta de aroma agradável a Deus. Irmãos, se a gente reconhecer que somos gratos a Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz, que lá foi levado todos os nossos pecados sobre Ele, que Ele nos perdoou e nos tornou justos diante de Deus. Essa gratidão e esse reconhecimento é o espalhar a fragrância de Cristo. Então, às vezes, nós somos cristãos agente secreto, né? A gente costuma falar isso. A gente não fala desse amor de Deus para as pessoas. A gente não fala desse amor que Deus, na cruz, através de Jesus, fez algo incrível por nós. Então, às vezes, nós deixamos o nosso frasco de aroma fechado. Deixamos de espalhar essa boa nova que é Cristo e o que Ele fez na cruz por nós. E isso não chega como aroma suave da presença de Deus. Então, põe isso na sua cabeça. Não perca a oportunidade de falar desse amor de Deus através de Cristo Jesus na cruz. Você já olhou para a cruz? Quando você tiver um tempo na sua casa, pega uma cruz e dê uma olhadinha para ela. Uma cruz vazia. Olhe para ela sabendo que ali houve um momento que um Deus, em forma humana, teve a sua vida tirada. Que o último suspiro de um justo foi findado ali naquela cruz. Mas que esse justo ressuscitou e abriu um caminho que pela fé e esperança nós podemos alcançar uma nova vida, aqui e na eternidade. Leve a fragrância da mensagem da cruz, leve a fragrância que Cristo vive e que podemos crer no amanhã. Tem uma música que diz isso, podemos crer no amanhã. Acho que a gente cantou hoje de manhã aqui na escola bíblica, né? Essa música. Leve a fragrância de Cristo, vive e que podemos crer no amanhã. E como fragrância de Cristo, que foi recebida como aroma suave perante o Pai, e junto com Cristo nós também vamos chegar como aroma suave diante de Deus. Então não perca a oportunidade de falar desse amor de Deus através de Cristo Jesus. Um segundo lugar que nós podemos avaliar é a fragrância de Cristo, que se traduz em atitudes para com o próximo, vindas do exemplo do próprio Cristo. Por exemplo, lá em Mateus 9, Jesus comeu com publicanos, espalhou ali o aroma de Cristo, não fez distinção entre pobre e rico, pessoas de maior posse, de menor posse. Ele foi lá e comeu com publicano, aquele cara que cobrava imposto, pesados impostos dos israelenses. Ele não fez distinção social. Ele conversou com mulheres, inclusive uma samaritana. Jesus, um judeu que tinha uma mulher, né, como, vamos dizer assim, as mulheres eram algo à parte, né? Então, se os homens iam para a sinagoga, ia um homem só, você não tinha mulher na sinagoga. Mas a mulher era tida como algo de lado. Mulher e criança nem contado no censo era naquela época. Então, você vê Jesus conversando com uma mulher, samaritana ainda. Então, ele não faz distinção entre sexo e nacionalidade. E você tem feito distinção das pessoas? Ah, aquele cara ali é boy, né? Tem um amigo que fala isso para mim, aquele cara ali é boy. Então, no começo, esse irmão fez distinção de mim. E eu também, muitas vezes, fiz distinção. Falei, aquele rapaz lá, muito careca, né? Cara fechada.
Então, às vezes, a gente deixa o nosso frasco de perfume fechado nessas condições, né? Tem umas irmãs que estão vindo, né, alguns dias aqui, a gente não conhece, não tem tanta intimidade, então a gente fica meio ressabiado. Mas a todo momento, amados, a gente tem que falar do amor de Deus, nós temos que falar do amor de Cristo, abrir esse frasco do aroma de Cristo, e esse aroma somos nós, né? Nós vamos transformar o nosso viver, o nosso agir segundo a vontade de Cristo, e perfumar os ambientes aonde quer que nós vamos, né? Jesus acolheu também as crianças. Nós estamos num tempo de pandemia, não temos crianças na igreja. Tem a Carol, que já está uma mocinha grande, né? Mas nós não estamos tendo aula para as crianças. O quanto falta as crianças aqui, o quanto faz falta as crianças desse lugar, o quanto ela tem para nos ensinar, o quanto essas crianças são perfumes, assim, valiosos, né? Eu falo das crianças porque quando elas oram aqui, gente, transforma o lugar, transforma o ambiente, né? E muitas vezes a gente deixa, né, de fazer pelas crianças. O nosso aroma, o nosso perfume fica fechado por conta, né, de não fazermos por elas. E Jesus mostra mais uma vez, lá em Mateus 19:14, deixe vir as minhas crianças, deixe vir as minhas crianças. Jesus curou coxos, cegos, paralíticos, enfermos, endemoniados, né? Você pode ver isso aí lá em Lucas 6. Nós temos a nossa reunião de oração aqui toda terça-feira, começamos de novo. Amados, Deus já começou a fazer, né, a vontade dele aqui, né? Já outro dia louvamos a Ele pelo que alcançamos em oração. Então, o nosso frasco de perfume também tem que estar aberto nesses momentos, né? Vim aqui orar, né? Não somos nós que vamos fazer o milagre, mas é o poder de Deus que vem fazer o milagre através de nós. Então, se nós estamos intercedendo, orando pelos irmãos, a coisa vai acontecer, vai haver transformação. Então, deixe-se abrir o seu frasco, né, do aroma de Cristo nesses momentos também. Jesus saciou a fome de muitos, de milhares. Mateus 14 fala lá do tempo da multiplicação dos pães e dos peixes. Antes da pandemia, nós como igreja, a gente recolhia cestas básicas aqui. Fazia 2, às vezes 3, às vezes 1. Só que nesse tempo nós não estamos fazendo mais. Por quê? Fechamos o frasco do aroma de Cristo. Jesus mostrou, por exemplo, saciou muitos, né, a fome de muitos. E nós estamos aqui, não fazendo nada. Nesse caso, o nosso aroma de saciar a fome está fechado, né, como igreja. Estou falando como igreja, tá, irmãos? De repente você ajuda o seu vizinho, ajuda um colega, né? Mas aqui nós como igreja, nós não estamos fazendo isso. Jesus honrou os governos com os seus impostos. Tem uma passagem que Jesus está em Cafarnaum, Pedro sai para ver onde que era a sinagoga e volta. E aí Jesus vê o coração de Pedro e fala para ele: Pedro, é certo a gente pagar imposto? Aí Pedro vem: ó, Senhor, eu estava com esse pensamento na cabeça, é certo a gente pagar o imposto pessoal aqui? É certo. Jesus mandou ele voltar ao lago de Cafarnaum, pescar um peixe que tinha lá uma moeda. Isso está lá no texto bíblico. Então Jesus foi lá e pagou o imposto. E muitas vezes a gente não paga nada, né? A gente burla nossos impostos. Às vezes nós como cristãos usamos aí os artifícios da tecnologia para burlar muitas coisas, né? Tem os escaigatos da vida, tem o jeitinho brasileiro de burlar os impostos, né? Eu falo isso porque eu já vi gente colocando sogra, papagaio, carneiro no imposto de renda dele para burlar o imposto de renda. Tudo bem que agora está mais difícil, mas tem situações que nós fazemos isso para deixar de cumprir com os nossos impostos. Às vezes empresta-se e não devolve, compra-se e não paga, ou paga atrasado. Que fragrância exalada nessa condição como cristão. Então, amados, Cristo nos mostrou também esse exemplo de como ser perfume de Cristo. E nós, como parte do corpo de Cristo, como noiva ou igreja, como cristãos, coletivamente, juntos somos um frasco de perfume de Cristo, a todo tempo a exalar o seu perfume, suave, e assim como igreja somos chamados a fazer a missão da igreja. O que é a missão da igreja? O que ela consiste? Ela consiste em revelar ao mundo o Cristo como mediador de Deus, que na sua missão a igreja tanto serve
servir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com o alimento que a gente traz aqui, com a nossa palavra, com a nossa visita, com a nossa oração, tanto como proclama: Cristo é o Senhor nosso Salvador. Temos que proclamar isso. E assim a gente vai adorando, e assim a gente vai perfumando os ambientes. Nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, fazer a diferença pelas nossas atitudes, espalhadas através das atitudes de Cristo. Somos chamados a fazer discípulos, Mateus 5,14, e levar a toda a criatura a boa nova de Deus, o Evangelho, que é Cristo Jesus. E, enfim, somos chamados a pregar a palavra de Deus. Hoje eu estou aqui, temente a Deus, pregando a palavra dEle. Estudei um monte, estou suando frio aqui, mas isso é para a glória e honra dEle, nada para mim. Agora, no mais básico dos círculos que a gente tem, da família, dos amigos, o quanto a gente tem pregado a palavra de Deus. Essa semana eu passei por um negócio bem chato, né? Um amigo muito querido do nosso convívio do trabalho, ele faleceu, veio a óbito. Ele tem a minha idade, entrou na mesma semana que eu entrei trabalhar, né? A gente cresceu junto, cada um na sua área, e ele, né, por motivos, né, não sei, ele veio a morrer. Então, assim, sexta-feira para nós foi um dia terrível lá na empresa, foi terrível, né? O motivo que esse cara foi, e ele tirou a vida dele, na verdade, né? Ele se suicidou. Então, assim, o quanto mais eu poderia ter falado de Deus para esse rapaz, quanto mais, né, nas viagens que a gente fez aí visitando fornecedores, a gente poderia ter falado mais do amor de Deus, ou poderia estar mais ciente daquilo que estava acontecendo com ele. Então, assim, hoje eu penso comigo, né? Eu poderia ter pregado mais a palavra de Deus. E como eu falo, às vezes a gente é agente secreto da palavra de Deus. A gente põe a Bíblia debaixo do braço, aquela Bíblia pequenininha, e não fala do amor de Deus. Então, amados, abra o seu frasco de perfume, leve a palavra de Deus à frente. Ah, Ulisses, eu não conheço nada da palavra de Deus. Irmãos, a revelação do Espírito Santo sobre a sua vida é certa. Começa a ler isso aqui. Começa a ler a palavra de Deus. Começa a meditar. Ah, mas por onde que eu começo? Vai lá em João, vai lá nos evangelhos, vai lá ver o que Cristo demonstrou através da vida dele, o que é perfumar o ambiente. É tão simples, né? Não deixe de falar, não deixe de levar a palavra de Deus, não deixe de pregar a tempo e fora do tempo, aconselhando, repreendendo, exortando com toda a paciência no ensino. Mães, pais, né, têm a função aí de educar os filhos. Usa a palavra de Deus, tão simples, né? Parece que não, mas tem tanto ensinamento da palavra de Deus para com os filhos. Os nossos avós, os nossos pais, né, que a gente já tem uma idade ali na meia-idade, o que a gente pode usar para falar da palavra de Deus aos nossos pais, né? Ou as próprias atitudes nossas como filhos, né, em honrar pai e mãe. Então, amados, nós somos cristãos, recebemos e temos a marca de Cristo em nós através das nossas vidas, de nossas atitudes, falando e ensinando do amor de Deus. Podemos levar a vida aos outros, levar a doce e agradável aroma de Cristo. Somos um frasco que recebe da essência primeira, da fonte única do doce e agradável aroma de Cristo. E em terceiro lugar, a fragrância de Cristo às vezes é aquela que não é aceita. Cheiro da morte para a morte. Isso está lá no verso 16. Paulo entende que ao proclamar o Evangelho, observa uma divisão entre dois grupos: os que ouvem a palavra falada e recusam-se a aceitá-la. E para estes, entende que o Evangelho é um cheiro de morte que leva para a morte. Se Cristo é a vida para nós, se não aceitamos a Cristo, então há morte nisso, né? Há morte. E para um outro grupo, que ao ouvir a boa nova do Evangelho, responde pela fé, e o aroma do Evangelho passa a ser uma doce fragrância, que emerge da vida e produz vida. Essa ideia é reforçada pelo texto da carta aos Romanos, de 16 a 17, que diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, pois a justiça de Deus se revela do Evangelho. O Evangelho é Cristo. De fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé.
Nós temos que crer nesse aroma, nós temos que crer nesse Evangelho, nós temos que viver por este Evangelho. E da mesma maneira, a mensagem do Evangelho traz vida para aquele que crê e aceita, mas representa morte e julgamento para que os rejeitam. O pregador que leva a boa nova apresenta Jesus a todos como Salvador do mundo e tem um coração cheio do conhecimento de Cristo, para que de sua boca e de sua conduta todos ouçam e observem Jesus. O nosso querido Calvino, o reformador do século XV, ressalta que o Evangelho é pregado para a salvação. Este é o seu propósito, mas somente os que creem participam dessa salvação. Para os incrédulos é uma ocasião de condenação, mas para eles que o fazem é vida. A responsabilidade de aceitar ou rejeitar o aroma suave do Evangelho é pessoal. Os que optam pela vida ou os que optam pela morte. A nós compete a todo tempo levar o doce aroma de Cristo, mas infelizmente muitos não se comovem ou não querem receber a boa nova do Evangelho, o doce aroma de Cristo. Eu estou terminando aqui, amados. É a minha primeira pregação, eu entendo que eu preciso melhorar um pouco, mas a mensagem que eu queria passar é essa. A gente deixa impressões nas pessoas como os aromas, os cheiros, as fragrâncias deixam nas nossas vidas quando isso nos marca. Então Cristo é uma marca valiosa nas nossas vidas como cristãos. Cristo, através dos seus exemplos, através da sua vida, Ele fez uma marca profunda na nossa vida. E nós como cristãos, nós somos chamados a abrir esse frasco da essência de Cristo que há em nós, que o Espírito Santo derramado sobre nós, a perfumar vários ambientes, a perfumar várias pessoas, a perfumar o caminho daqueles que têm cruzado conosco. Se eles vão aceitar ou não vão aceitar, isso não compete a nós, mas o nosso frasco, que deve estar cheio da fragrância de Cristo, tem que ser aberto a todo tempo, seja através da palavra, seja através das nossas atitudes, seja através da nossa vida como cristão. Somos frascos abertos a destilar e espalhar do aroma suave de Cristo. E se entre nós aqui, aqueles que nos assistem também, um dia recebeu desse aroma suave de Cristo, e que por ora está com o frasco totalmente fechado, ou está vazio, ou se porventura hoje estiver, e quiser ao ouvir essa mensagem, percebeu, sentiu novamente esse agradável aroma de Cristo, e que levar consigo para onde quer que vá, mudando a sua vida, seguindo nessa parada triunfal, como o apóstolo Paulo menciona, ore a Deus aí no seu lugar, para que o Espírito Santo derrame sobre você um novo bálsamo, um novo óleo, e traga uma fragrância de vida, traga mudança, traga novidade de vida para você. Eu costumo dizer que o aceitar Jesus é todo dia, é no levantar, é no dormir, é no estar caminhando. Então, se o teu frasco está fechado, se o teu frasco está vazio do aroma de Cristo, eu quero convidar você nesse momento a comigo abrir esse frasco para a gente orar, pedir dos céus o aroma de Cristo novamente, que você possa impactar com seus amigos, que você possa impactar com os seus clientes, que você possa impactar com a sua família, que você possa impactar aqui na igreja onde você congrega, através do teu trabalho no louvor, na diaconia, no cuidado com as crianças, no preparar a cesta básica, no preparar a palavra de Deus, no vir orar. Então, nesse momento, com você, eu quero orar. Eu também estou aqui com o meu frasco aberto para receber de Cristo, nesse momento, a fragrância. E saber que essa fragrância tem que ser levada. E que essa fragrância possa, através da sua vida, marcar pessoas.
como o cheiro que eu percebo quando eu passo lá em frente às lojas americanas. Então, amado, todo dia é dia da gente abrir o nosso frasco, deixar o aroma de Cristo transbordar, e da mesma forma deixar que ele se encha novamente com o aroma de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Deus Pai amado, obrigado, Deus, obrigado por esse tempo maravilhoso que tivemos aqui na tua casa, Deus. Obrigado pela tua palavra, Deus, que veio, Deus, a encher o nosso frasco, Deus, nosso frasco com o doce aroma de Cristo, Pai. Continuamos, Deus, nessa caminhada, Deus, com o Senhor, nessa parada triunfal, como diz o apóstolo Paulo, Deus. Caminhamos para a tua glória, Deus, caminhamos para o tempo que sabemos que estaremos junto com o Senhor, na tua glória, Deus. Mas enquanto aqui, Deus, nessa terra, queremos fazer a diferença como cristãos, Pai. Queremos que o Senhor venha, Deus, encher o nosso frasco, Deus, com o teu doce aroma, Deus. Que o Senhor venha, Deus, usar das nossas vidas, Pai, para transformar outras vidas, Pai. Que as nossas atitudes, Deus, seja todo dia, Deus, renovada, Deus, renovada buscando em Cristo, Pai, em Cristo, o aroma perfeito, o aroma agradável, para que possamos estar perfumando todo o ambiente onde quer que vamos, Deus. Usa, Senhor Deus, a vida da tua igreja, Deus. Usa, Senhor Deus, a vida dos teus diáconos, dos teus pastores. Usa a vida dos teus músicos, Pai. Usa a vida, Deus, de cada membro, Deus. Faça-nos diferente, Deus, com os nossos clientes. Faça-nos diferente, Senhor Deus, com os nossos familiares. Faça-nos diferente, Deus, como és Cristo em nós. Então, no nome de Jesus, Pai, a começar em mim, Pai, eu te peço que o Senhor venha encher mesmo, Deus, o meu frasco, Deus, com o teu aroma perfeito, Deus. Eu peço que o Senhor venha, Deus, usar a minha vida, Deus, para perfumar, Deus, o ambiente, Deus. Eu peço no nome de Jesus, Pai, que o Senhor cure, Deus, as nossas feridas com o teu bálsamo e nos dê, Deus, ao teu bálsamo, Deus, agradável e doce, Pai. Usa-nos, Pai, essa é a nossa oração, Deus, de agradecimento. Essa é a nossa oração, Senhor Deus, pedindo, Pai, que o Senhor cuida-nos, Deus, e nos faça continuar marchando, Deus, triunfantes, Deus, na marcha para o Senhor. Oramos assim, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amados, nós já estamos encerrando este culto. Lembrando que a nossa vida é uma vida cultica. Por onde você vai, você leva o Espírito Santo. Por onde você vai, Deus te acompanha. Então, que por onde você for, você exale o bom perfume de Cristo. Quero só dar uns avisos rapidinho. Até o dia 15 de março, nós pretendemos nos mudar deste endereço para a nossa sede própria, né? Que é aqui na Rua Antonina. Então, louvado seja Deus por isso, né? Logo nós estamos aí pensando em fazer uma outra promoção. Ainda não sabemos se de feijoada, que já é tradicional desta igreja, ou de uma costela de chão, mas aí nós já vamos fazer lá no nosso endereço, né? Então, precisamos ainda colocar algumas janelas, fazer o assentamento do piso que está ali atrás, que nós ganhamos aquele piso e ainda não tivemos recursos para colocar lá. Então, esperamos que Deus toque os corações e que nós tenhamos mesmo esses irmãos que são abençoadores para nos ajudar. Às vezes não tem como ajudar em dinheiro, não é? Mas pode nos ajudar com mão de obra. Ontem mesmo, nossos irmãos aqui da igreja passaram um dia todo lá trabalhando. Se você passar lá agora, você vai ver que já tem 2 holofotes, né, já iluminando a entrada da igreja. Então está ficando muito lindo, porque é a casa do Senhor e você faz parte disso, né? Então passe por lá, mesmo que esteja fechada a obra. Nós vamos estar lá a partir de amanhã cedo, nós temos que ir lá, mas passe por lá, erga sua mão, ore, abençoe aquele lugar, que seja verdadeiramente um lugar onde a manifestação da glória de Deus seja visível ali, e que seja um lugar de pregação a tal ponto das pessoas serem atraídas pelo amor de Deus para aquele lugar. Amém? Também lembrando, Ulisses diz que nós não temos mais as cestas básicas, mas lembrando que é no segundo domingo que nós temos aqui a entrega das primícias. Então, o primeiro domingo é a ceia, o segundo domingo você pode trazer as primícias, que são aqueles alimentos
que nós vamos abençoar pessoas com cestas básicas, né? Temos feito isso de uma forma nos bastidores, porque como nós não temos tido assim uma arrecadação que dê uma cesta básica ou duas, então nós temos comprado e levado para pessoas que necessitam. Então, se você puder nos ajudar no segundo domingo, mas se você esquecer que é no segundo domingo, não tem problema, pode trazer todos os dias, inclusive aos diáconos eu vou pedir que todos os domingos deixe a cesta aqui na frente, porque se alguém se lembrar de trazer, será muito bem-vindo. Amém? Desejo do meu coração, da liderança dessa igreja, que a tua semana seja muito abençoada. Que o Senhor vá à tua frente, abrindo aquela porta que ainda está fechada, aplanando aquele caminho que ainda é tortuoso, acertando as suas veredas, para você caminhar no caminho que é dele, exalando sempre o bom perfume de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Deus, o amor do Pai, as infinitas consolações do Espírito Santo e a companhia desse Espírito que é santo, seja sobre a tua casa, sobre a tua família, por onde você for, e também sobre toda a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se assim você crê, você diz amém. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Obrigada por você que participou conosco até agora. Deus te abençoe. Uma boa semana a todos.